Glória a Deus, aleluias, 20 horas e 2 minutos, estamos no ar com você desde as 18 horas, horário sul-mato-grossense, né? E a partir de agora, vamos ouvir então a mensagem de fé, né? Vamos ver o que Deus fala conosco nessa noite, com o pregador Matheus Nunes, trazendo a mensagem de Deus para nós nessa noite, né, pregador? Boa noite para o pregador Matheus Nunes, Pai do Senhor, boa noite. Uma boa noite para você, meu querido e amado irmão ouvinte. Que a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo possa se fazer presente sobre a sua vida, como também sobre toda a sua casa. Eu quero louvar a Deus por essa tão grande e rica oportunidade que uma vez mais Ele nos concede de estarmos em sua presença para louvarmos e engrandecermos o nome santo do Senhor. Eu quero convidar você nesta noite para que juntos possamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6, o verso de número 15. Você que pode, por gentileza, abra sua Bíblia e vamos juntos meditar na palavra do Senhor, que nos diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amados irmãos, a passagem que nós acabamos de ler é uma passagem conhecida que nos traz a história de um profeta chamado Eliseu. Eliseu foi um homem usado tremendamente por Deus, a qual teve uma função fundamental na história de Israel. Por intermédio de Eliseu, nós podemos ver a manifestação da glória do Senhor em meio ao povo de Israel. O povo viu, contemplou, assim como Elias, Eliseu também foi usado tremendamente por Deus, tanto na função sacerdotal quanto na função de profeta. Isto é tanto que nós não vemos muitos homens de Deus com essas duas finalidades, tanto na função de profeta quanto na função sacerdotal. Eliseu era um homem chamado por Deus para ser usado no meio de Israel. Isso é tão verdade que o texto que nós acabamos de ler nos narra isto. Irmão Mateus, mas qual é o contexto? O porquê de um exército atrás de um homem só? Porque esta é a palavra que muitas das vezes nós ouvimos falar de algumas pessoas a qual ministram a palavra do Senhor. Nesta passagem diz: é um exército atrás de um homem só. Isto dentro da história causa confusões. Mas vamos entender qual é o motivo desta passagem. Deste exército está em busca de Eliseu. Nós vamos observar nos versículos 6 que Eliseu era usado por Deus para adivinhar aonde o rei da Síria levaria e fazer emboscada para tentar prisionar ou tentar destruir o exército de Israel. Era uma estratégia dele. Quando ele montava suas estratégias, Deus revelava a Eliseu. Eliseu ia até o rei e falava ao rei, então o rei se desviava dos caminhos ou das passagens por onde ele haveria de passar. Então o rei da Síria não conseguia. Tanto o rei quanto ouviu que isto acontecia, perdendo assim, desgastando assim o seu exército e não conseguindo efetuar a estratégia de guerra que ele havia planejado juntamente com seus capitães, ele levanta um questionamento dizendo que haveria ali algum espião que levava todas as suas estratégias
onde em sua câmara secreta ele fazia e colocava em execução. Porém, antes, quando a sua estratégia era planejada, alguém intervia e isto não acontecia. Foi quando então um dos soldados, um dos capitães do exército da Síria diz ao rei: Rei, há um homem que está em Israel, e este é usado por Deus, para a qual Deus revela a ele tudo quanto o rei planeja aqui, e tudo quanto o rei tenta contra aquela nação. Ele está ali, e Deus fala com ele, e ele revela ao rei de Israel. Quando o rei fica sabendo disto, ele manda buscar este profeta. Ele manda buscar este homem e trazê-lo até em sua presença. Vale muito bem observar que a Síria tinha poder, a Síria tinha estatura. Israel, é claro, temia ao rei da Síria, porque isso é tão verdade que o rei em uma só noite, ele manda cercar toda a cidade aonde o rei estava, a cidade de Samaria, e ele cerca a cidade em busca de um homem. É claro, ele foi à noite como estratégia de guerra. Cercando a cidade, ele estava em busca de Eliseu, um homem a qual Deus revelava a ele as palavras, o oculto e o escondido. Pois bem, eu pude aqui nesses poucos minutos falar um pouco do contexto da mensagem que nós vamos falar nesta noite. O tema da mensagem de hoje é: para onde você tem olhado? O texto nos fala de duas personagens. O texto que nós lemos fala do moço, a qual andava juntamente com Eliseu e Eliseu. Quando então o exército da Síria cerca toda a cidade de Samaria em busca de Eliseu, o moço levanta pela manhã e, quando olha ao derredor e vê todo o exército da Síria em torno da cidade, nas ruas, penso eu, em torno da casa, ele se desespera, penso eu, que ele retorna para dentro de casa desesperadamente, pensando: esta é o último dia que nós vamos viver aqui. Seremos presos, seremos cativos, porque esta era a real situação que acontecia. Quando não era morto, era levado como escravo para servir ao rei que o aprisionasse. Então nós observamos que este moço se desespera, chama Eliseu e diz: estamos sendo cercados. O rei da Síria está aí em torno da cidade. Quando então Eliseu olha, Eliseu não vê como o seu moço vê, como o seu servo vê. Eliseu vê uma outra visão. Muito bem, ressaltando aqui, estão no mesmo lugar, na mesma casa, no mesmo ambiente, porém com visões diferentes. Vamos trazer esta mensagem para a aplicação dos nossos dias? Vamos. A Síria representa os nossos inimigos, os inimigos da nossa alma. A Síria representa Satanás e as pessoas que são usadas por ele neste mundo aí fora. Pois bem, você representa ou o moço ou você representa Eliseu. Você está dentro deste contexto. Ou você é um que tem os olhos naturais, que vê o mundo como ele é, que vê as circunstâncias como estão, ou você é um Eliseu, que não vê o problema como os olhos naturais. Você não enxerga de uma forma natural. Você sempre vê uma oportunidade de Deus manifestar a sua glória, seja ela numa situação mais remota, difícil, seja qual for o problema. Você olha e não vê aquilo que todo mundo está vendo, mas você está vendo a solução para os seus problemas. Eliseu viu da mesma visão que o moço viu? Não.
Quando Eliseu olha para fora, ele vê o exército do Deus vivo. Ele não vê o exército do rei da Síria. Ele não vê aqueles que estão ali para lhe prender, para cercar a cidade. Independente de qual seja o tamanho, poderia ser um homem, poderia ser 2.000 homens, poderia ser um exército de 100.000 homens. Independente da quantidade, independente de tudo que tivesse, Eliseu estava vendo o Deus vivo manifestando a sua presença. Isto é tão verdade que a Bíblia não vai me dizer que Eliseu voltou para dentro do seu quarto a orar. A Bíblia não vai me dizer que Eliseu se ajoelhou e pediu para Deus abrir os olhos dele e ele ver o problema, ele ver a solução para o problema. Não, Eliseu viu na hora. Amados, a nossa fé diante de Deus, a nossa prática, existe momentos sim que nós estamos orando, buscando, nos refugiando, mas chega a hora e o momento de Deus nas nossas vidas que nós precisamos colocar a nossa fé em ação. É na hora que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais no momento exato que o problema bate na sua casa, que a aflição aflige o teu coração, que o medo vem, que as dificuldades vêm, que os pensamentos mais remotos e difíceis, as circunstâncias, os problemas assolam a tua vida. Chega então a hora que o Senhor me traz aqui nesta noite para dizer: quem é você em meio à dificuldade? Quem é você em meio ao problema? Quem é você no meio das dores, no meio aonde você está vivendo? O Senhor me leva até a ti nesta noite para lhe perguntar: aonde estão os teus olhos? Para onde você tem olhado? Qual é o problema ou a dificuldade que tem te questionado, que tem te afligido? O Senhor se faz presente hoje no meio da tua casa, no meio da tua parentela, para dizer: o gigante pode ser grande, o exército pode ser maior,